Olá! A ameaça do coronavírus é multiplicada para as populações mais vulneráveis, muitas vezes expostas a riscos como moradias inadequadas, falta de água potável e até de alimentos básicos. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, conversa conosco aqui no Palavra Aberta sobre sua proposta para um atendimento emergencial a essas populações. Eu sou Daniela André e converso com você aqui em modo digital. Deputado Marcelo Freixo, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Dani. É um prazer estar falando com vocês nesses tempos tão difíceis que a gente espera que passe rápido e que o sofrimento seja o menor possível para o nosso povo. Deputado, a proposta do senhor e da bancada do PSOL é um atendimento emergencial aos moradores de comunidades, favelas e periferias. Agora, como dar um atendimento emergencial a essas pessoas que estão realmente à margem e com situação negligenciada há décadas e às vezes mais de século? Olha, primeiro que a gente sabe que a gente está só no começo dessa pandemia, a gente está numa situação muito delicada. Nós tivemos, pela primeira vez, mais de 100 pessoas mortas em 24 horas. Né? Isso não tínhamos chegado ao número de 100. Isso é uma pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. No mesmo momento que nós chegamos a 114 mortos no Brasil em 24 horas, a Espanha registrou mais de 700, Nova York mais de 700. Lugares que têm uma estrutura de saúde e uma estrutura de organização da sociedade que não é tão precária quanto nas áreas mais pobres do Brasil. Então, é preciso que a gente olhe também para o Brasil diante dessa pandemia, entendendo o efeito da desigualdade social que existe no Brasil. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Portanto, essa desigualdade, junto com a pandemia, pode ser um somatório muito perigoso para a vida das pessoas mais pobres. Né? As pessoas mais pobres precisam pegar, na maioria das vezes, conduções com muita gente. Muitas delas não conseguiram liberar o seu tempo de trabalho e ainda continuam enfrentando lugares com aglomerações por necessidade. Quando a gente fala evitem aglomerações, tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem em famílias numerosas em casas de um único cômodo. Essas pessoas, ao ficar em casa, estão aglomeradas. São pessoas que têm uma necessidade de comprar comida e estão enfrentando uma onda de desemprego. Então, é preciso uma assistência especial aos mais pobres. Daí a importância da aprovação da renda básica, daí a importância da aprovação da ajuda econômica, financeira, emergencial a governadores e prefeitos. Isso são coisas importantes, porque são os governadores, são os prefeitos que vão ampliar os leitos, que vão garantir o isolamento e que vão fazer com que os bens de primeira necessidade cheguem na mão das pessoas. O que a gente está tentando aqui no Congresso é a sensibilidade para que essas pessoas das áreas mais pobres não precisem pagar água, luz e gás, porque não pode. Você pedir para que as pessoas fiquem em casa e elas não conseguirem ter sequer o básico para conseguir viver com dignidade em casa. Além disso, é necessária a entrega de cesta básica. E essa cesta básica tem que ter material de higiene. É preciso que você tenha ali o sabão, é preciso que você tenha álcool, é preciso que você tenha detergente, é preciso que você tenha instrumentos para fazer com que aquela família possa se proteger. Essas pessoas têm uma condição de vida já muito prejudicada. A desigualdade social no Brasil ela também mata. E diante do coronavírus, em áreas que não têm saneamento básico, áreas que não têm a garantia de água, você precisa fazer com que esse Estado garanta as condições mínimas dessas pessoas. Porque senão, além de uma contaminação em massa, as condições sociais de uma parcela significativa, eu sou do Rio de Janeiro, você já apresentou assim, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem 6 milhões de habitantes, você tem pelo menos 1/3 da cidade morando nas áreas de favela. Você tem 1 milhão de habitantes no Rio de Janeiro morando em casas de um único cômodo. Então, agora, essas condições... Desculpa lhe interromper, mas como atender essas pessoas que moram em locais não urbanizados? Como fazer a água chegar lá, o tratamento de esgoto, que são aí coisas básicas para a saúde, principalmente nesse caso que é uma emergência sanitária? Primeiro que já deveriam ter antes. Né? Ninguém mora numa favela porque escolheu morar. A favela é uma solução, a favela não é uma opção. A favela é a saída que as pessoas têm para não morarem mais distantes dos seus trabalhos porque elas não têm condição de pagar um transporte caro de péssima qualidade. Se você for olhar a história das favelas, como elas foram construídas, elas sempre seguem a construção civil, porque as favelas seguem a opção de trabalho, a oferta de trabalho. As favelas, muitas vezes, são as possibilidades de você morar não tão distante assim dos lugares onde você consegue a mínima condição de trabalho mais adaptada àquilo que você consegue fazer. Então, a favela precisa ter... A favela é um espaço constituído da cidade. Eu sempre digo que
muitos sambas do Rio de Janeiro cantam o risco que é o dia que a favela descer. Eu costumo dizer que o risco maior das cidades no Brasil é o dia que a favela não descer. O dia que ninguém na favela sair de casa, nenhuma cidade funciona. As favelas são espaços constituídos da cidade. Essas pessoas fazem as cidades funcionarem. Então não tem cabimento a gente achar que é normal essas pessoas conseguirem viver sem água, antes ou depois dos tempos de pandemia. Agora, mais do que nunca, é necessário esse investimento. Se não tiver a condição estrutural da água, que se entregue carro-pipa, que se entregue a água, mas que se garanta a água, porque a água hoje é decisiva para que as pessoas possam prolongar o tempo de contaminação. A gente não pode ter um grande número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, porque nós não temos estrutura na área de saúde para atender a todas as pessoas. O que vai fazer as pessoas morrerem não é as pessoas pegarem o coronavírus, e sim elas pegarem todas ao mesmo tempo e de forma rápida. É isso que faz as pessoas morrerem. A gente tem condição de tratar as pessoas que pegarem coronavírus, desde que elas não peguem todas juntas. Deputado, agora, como atender de imediato as pessoas que estão nesse local de risco e já são população de risco? O senhor falou aí do seu estado, Rio de Janeiro, é o estado que concentra aí a maior população percentual que tem tuberculose, por exemplo, e muitos deles estão nas favelas. Nesses casos específicos de pessoas que apresentam um risco extra para a sua saúde, qual seria a condução de acordo com sua proposta? Olha, tem várias iniciativas que já estão sendo tomadas, inclusive. A rede hoteleira de boa parte das cidades ela está completamente inutilizada, né? Porque você não tem um fluxo turístico acontecendo. As prefeituras e governos podem perfeitamente separar alguns hotéis e isolar as pessoas de risco, garantindo dignidade para essas pessoas. Isso já começou a ser feito no Rio de Janeiro. Já conseguiram 1.000 vagas em hotéis para separarem as pessoas de baixa renda, as pessoas pobres, nesses lugares. Pessoas com idade, pessoas com problema respiratório, as pessoas que os próprios profissionais de saúde indicam como situação de risco maior. Essas pessoas podem previamente ser isoladas. Isso é uma grande ajuda para fazer com que elas não sejam imediatamente contaminadas e não aumente o risco de morte sobre elas. Você tem que fazer pagar a cesta básica. Hoje é o 9º dia, no momento que a gente está conversando, é o 9º dia depois da renda básica ter sido aprovada e que o presidente Bolsonaro não pagou até agora. Ontem nós tivemos um grave problema, que foi o anúncio do cartão, o anúncio do aplicativo por onde será pago a renda básica emergencial e vinha um indicativo de que as dívidas com os bancos seriam cobradas. Olha, essa população de baixa renda certamente está com muitas dívidas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se os R$600 forem utilizados para pagar a dívida de banco, a renda básica vai ser para o banco e não para a pessoa mais pobre. Essa cobrança não pode acontecer. Né? Então, essa é uma outra medida que nós vamos tomar ontem. Nós entramos com um projeto de lei proibindo o banco de fazer cobrança de qualquer dívida sobre os R$600 da renda básica, que é para as pessoas comprarem comida, para conseguirem ficar em casa num tempo anormal de pandemia. Então, são muitas as iniciativas, desde a renda básica, garantir que esse dinheiro chegue imediatamente, até o isolamento em hotel. O mundo inteiro, por exemplo, tem que fazer testagem e tem que isolar. Nós não tivemos teste até agora, a responsabilidade também do governo federal. Deputado, a gente está chegando no final, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, dando uma sinalização de se há acordo, articulação para a votação desse projeto específico de atendimento emergencial para as comunidades de favelas e locais periféricos. Acho que são várias iniciativas. A gente está tentando fazer com que a renda básica fosse votada, foi votada. Agora tem a ajuda do governo do Estado e as prefeituras. Acho que existe uma prioridade acertada do Congresso Nacional. Esse é um tema muito importante, de muita sensibilidade do próprio presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia. Eu acho que a gente está conversando sobre tarifas, como é que faz a população de baixa renda não pagar tarifas, mas eu acho que o Congresso não vai parar. O Congresso já encontrou uma forma de funcionamento remoto que tem dado certo e, sem dúvida alguma, esse é um dos projetos prioritários para ajudar a população mais vulnerável. O Congresso hoje cumpre um grande papel, ainda bem que o Congresso conseguiu ficar aberto, conseguiu ter a pauta e está conseguindo ter muito diálogo entre setores diferentes, mas todos com muita responsabilidade. E parabéns aos profissionais de imprensa que cumprem hoje um papel decisivo, tanto quanto os profissionais de saúde, porque a informação hoje é tão importante quanto o álcool gel, é tão importante quanto o medicamento. Então, tanto os profissionais da imprensa quanto os profissionais da saúde, a vocês esse país deve muito. Obrigada, deputado. Deputado, obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, eu que agradeço. Nós chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta, gravado pela internet. Eu conversei com o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Obrigada pela